podcast Gestores da Hotelaria. Depois de um final de semana prolongado com o feriado de Corpus Christi, que impactou positivamente os hotéis de lazer por todo o Brasil, em especial Minas Gerais, e hoje também o Dia dos Namorados, uma data em que a maioria dos hotéis preparam pacotes especiais de hospedagem, jantares, e que é muito positivo para a hotelaria também. Vamos receber hoje um dos profissionais da prateleira de cima da hotelaria mineira e belo-horizontina. E para apresentá-lo devidamente, eu passo a palavra ao companheiro, amigo Martin Van Slius, para fazer as honras da casa. Muito obrigado, Marcos Valério. Estamos aqui mais uma vez, hoje, Dia dos Namorados, dia 12 de junho. É uma data muito especial para todos nós, né? Com toda certeza. Estaremos muito bem acompanhados ainda hoje, mais tarde. E aqui, para festejar esse dia e esse prolongamento desse final de semana prolongado, estamos aqui com um convidado muito especial, um grande amigo da hotelaria, um grande profissional, um grande executor, na verdade, né? Uma pessoa que gosta de realizar coisas e que tem uma jornada aqui em Belo Horizonte de muito sucesso, tanto na área institucional como na área da Rede Accor, onde ele atua. Eu estou falando simplesmente de Guilherme Sanson, gerente-geral do Hotel Mercury Belo Horizonte Lourdes, em BH. Bem-vindo, meu amigo. Vamos ao brinde. Tradicional. Bem-vindo ao nosso podcast. Sempre fazemos um brinde especial. Então, o Guilherme está aqui conosco e vai contar um pouquinho da sua história na hotelaria de mais de 20 anos. Ele que é formado na Unisa de Santo Amaro, creio eu, hotelaria, ele vai poder contar um pouco da história. Atua em São Paulo, Vitória, Piracicaba e, por último, em Belo Horizonte desde 99. E, no meio da pandemia, ele assumiu o Mercury Belo Horizonte Lourdes, que é um hotel, é um ícone de Belo Horizonte. Eu, como responsável pela inauguração desse hotel, sou suspeito até para falar sobre isso. Eu vou deixar o Guilherme falar bastante sobre a missão dele no Mercury Lourdes e falar um pouquinho também da atuação muito bem sucedida dele num momento extremamente difícil para todos nós, nas nossas vidas, que foram 2 biênios, ou seja, 4 anos à frente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABIH, Minas Gerais. Mas antes dele falar, eu queria, por favor, que nós rodássemos o vídeo institucional desse ícone da nossa hotelaria, que é o Mercury Belo Horizonte Lourdes. Tem um áudiozinho aí também, não sei se está disponível. Tem áudio. Vamos rodar então um vídeo adicional do Mercury Belo Horizonte Lourdes. Guilherme, por favor, pode fazer a apresentação? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar com 2 ícones da hotelaria nacional e 2 colegas, né, da hotelaria mineira que me conseguiram e me deram a honra de estar no programa aí, no 3º convidado dos gestores da hotelaria, e fico vendo o vídeo institucional do Mercury com muito orgulho, haja visto tudo que toda a hotelaria, né, meios de hospedagem passaram advindos da pandemia. O Hotel Mercury Lourdes chegou, como tantos outros, a fechar, e há um trabalho, né, da marca Mercury, uma brand reconhecida mundialmente, né, que a Accor tem já há tantos anos como outras, né, e me foi dada a oportunidade de sair de uma segmentação que eu também tenho muito orgulho, que é a econômica, para um mid-scale, quase o upscale, porque o Mercury Lourdes hoje eu colocaria ele na vanguarda da hotelaria. Tentamos colocar esse protagonista, lógico, respeitando todos os outros colegas, porque quanto mais qualidade, né, quanto mais marcas fortes, isso engrandece a hotelaria da região, e com certeza isso já acontece em Minas. E o hotel está aí com mais de 60% dele já reformado, as salas de eventos reformadas, a gente com uma concepção de produto muito estratégica, que a gente vai democratizando a oferta da hotelaria dentro da segmentação que o Lourdes se propõe.
advindo a isso também uma melhora da diária média, que é uma correlação muito importante que a hotelaria tem que se atentar. Acho que o Martin e você, Marcos, já em vários momentos falaram sobre isso. Então é nesse trabalho que eu me encontro hoje, e nesse inteirinho ainda teve como eu falei, a pandemia, teve a própria BIH, né, que foi num momento extremamente desafiador, para qualquer gestor seria, e não foi diferente para nós, todos nós que trabalhamos na hotelaria e com relação ao associativismo, sabemos o quanto isso foi desafiador, mas ao mesmo tempo educacional, porque a gente vem trabalhando isso e trazendo, e as pessoas começaram a perceber o quanto é importante você ter uma representação com relação ao governo, com relação ao Estado, ao município, e essa integração com a hotelaria ela se faz muito necessária para que todos nós ganhemos, né? Eu não estou aqui para falar exclusivamente do Mercury Ludes, mas para falar da hotelaria em geral, de turismo. Eu sou muito ligado com ecoturismo, com destinação de resíduos e coisas que eu acho que são relevantes para a perenidade do negócio e a evolução de todos os players do mercado. Eu acho que é nesse contexto que eu me encontro, e mais uma vez queria agradecer essa oportunidade. Meu amigo, eu sei que você não é mineiro, mas você já testemunhou várias vezes que não fica mais sem o pão de queijo, o queijo, torresmo de barriga e a cachaça mineira. Me conta de onde você veio, qual a sua trajetória profissional até chegar em Belo Horizonte, e como você chegou também na hotelaria. E se de fato você já passou no nosso consulado e pegou o nosso, né, como é que chama? O passaporte do mineiro. E eu trouxe aqui um mini dicionário popular da língua belo-horizontina para a gente tirar a dúvida, né, passar limpo se você realmente virou mineiro. Entendi. Vai ter um quiz aqui para mim. Vai ter um quiz aqui. A primeira coisa é perguntar para você se você sabe o que é uma nota. Uma nota? Não, uma nota. Uma nota? Ao longo, se você errar 3, a gente dá mais entendi. chances. Dá mais uma, tá bom. Então, oncovô. Oncovô pode. Oncotô tá aqui. Eu já sei. Então, mas conta um pouquinho aí da história de Sanson. Você é conhecido como Sanson, tá? Por isso que a gente tem alguns Guilhermes aqui no nosso meio, né? Mas Sanson é só um, né? Único. É o Sansão da hotelaria. Fico feliz. Mas assim, eu sou carioca, meu pai é carioca, minha mãe é mineira, meus avós, por parte de mãe e tio, são todos mineiros, de Santa Rita. Comecei a trabalhar no Maxud Plaza em 97, então eu trabalhei no Maxud de 97 até 99. Em 99 eu fui para a Accor, convidado por uma chefia que estava no Maxud, nós fomos fazer a implementação da central de reservas na Accor, então era vinda de uma multinacional para instalar o 0800 aqui, ou seja, era um call center no qual todos os hotéis da Accor não trabalhavam mais de forma separada, eles iam trabalhar de forma única. Então, quem ligasse nesse telefone ia poder ter uma gama de hotéis à sua disposição. E aí começou a minha carreira na Accor. Eu fui como auxiliar de reservas naquela época. 99 para 2000. Nós tínhamos fax, nós tínhamos outros equipamentos eletrônicos de vanguarda naquela época e aí a gente foi para implementar esse trabalho. Bem no bug do milênio. Exatamente, né? Naquele 0000, todo mundo achou que o mundo ia acabar. Todo mundo achou que o mundo ia parar do bug do milênio. Eu esperei também que caísse 1 milhão na minha conta, que tinha lembra? Tinha Y2K. Uma história que quando resetassem as contas naquela época, podia surgir 1 milhão na sua conta. Na minha conta, lembro que não apareceu. Não sei se na sua, Martin. Todas as redes criaram um comitê Y2K. Que era... Isso foi uma coisa assim... Nossa, era uma forma de brecar o eventual bug. Eu era da Accor na época, aqui em Belo Horizonte, implantava o Casablanca e o Life Center ao mesmo tempo. Nossa, me colocaram tanto medo na cabeça que eu fiquei sem dormir uns 3 dias antes da virada do 99 para 2000. E a equipe toda preparada, um grupo de TI. Só para isso? A sede na Accor tinha uma equipe em stand-by dia e noite para acompanhar todos os hotéis da rede. Isso aconteceu. Aconteceu também por causa dos servidores, né? Então, na época, foi bem... Houve uma preparação. O Maxud estava da família. Ele estava na mão do Henry Maxud. Na época, nós recebíamos muitos presidentes ainda por causa do Heliponto, aquela localização privilegiada. O Maxud, para mim, ainda é um divisor de águas, um case né? de sucesso que, infelizmente, uma
administração, a gente pode depois, vai ter uma oportunidade, talvez até do Martin explorar um pouco mais isso, mas eu acho que quando você não põe em detrimento algumas coisas para o negócio, né, e você não tem uma administração tão profissional, acabou, no decorrer dos anos, acabou sendo a falência daquele empreendimento como hotel. Né? Acho que o prédio ainda existe, deve ter outra, eles vão acabar achando uma outra segmentação ou até voltar a explorar a hotelaria ali. Eu cheguei a ter 11 restaurantes lá, gente. Uma escola, né? A gente tinha 11 restaurantes operando lá, né? Então, quando você fala, trabalhei no Maxud, né, em São Paulo, realmente é uma referência. É com muito orgulho que eu falo isso, né? Vocês perguntaram da minha trajetória, da mesma forma que eu falo da própria Cor, né? Como eu entrei lá e como auxiliar de reservas, depois eu fui para supervisor, coordenador de operações do call center, e aí me candidatei para a vaga de trainee dentro do Accor, né? Tem todo um cronograma ali para você se candidatar. Passei, fui trainee, depois virei assistente, fui assistente dos 2 maiores hotéis na época, né, de São Paulo, em termos de receita e eventos, que é o Ibis Congonhas, né, em frente ao aeroporto de Congonhas, e também no Ibis Paulista, né, na Avenida Paulista, que também era do lado da Ticket, do lado da Wagon.Ly, do lado ali de... Então a gente tinha uma gestão de alimentos e bebidas que rodava, às vezes, o restaurante 2 ou 3 vezes, a praça, né, a gente fazia a praça rodar 2, 3 vezes, numa operação de 11 a 1 hora da tarde. Foi muitos aprendizados com alimentos e bebidas, mas com muito orgulho, porque te desafia, né? Desafia o profissional a sair de uma zona de conforto, desafia técnicas de controle de comandas e outras coisas mais que na época eram necessárias. Hoje é processamento de alimentos e bebidas, é tudo fechamento de mesa, é tudo com cupom. Aí é um pouco diferente da operação e que facilita demais. A tecnologia veio para colaborar nesse aspecto e quem trabalha com alimentos e bebidas e hotelaria sabe o quanto isso é importante. E depois fui, assim, quando eu virei gerente, minha primeira gerência foi em Piracicaba, um hotel na época de 100 apartamentos, que era bom demais para você começar uma gestão de hotéis, né, com números que você consegue mensurar, números abertos, fechados, muito claros. Era um Ibis? Era um Ibis, né, o vermelho, o famoso Você Ibis fez o vermelho. trainee lá na época? Não, eu trainee. Não, fiz o programa de trainee com a equipe da Jacinta, com o próprio Frank, né, que era o gestor do econômico na época. Na época tínhamos a gestão de econômico diferente do mid-scale diferente do upscale na Accor. Então a gente tinha essas segmentações de diretoria e hoje já existe uma concepção entre econômico e mid-scale juntos, que eu acho que essa interação ela se faz necessária. E aí fui de Piracicaba para Vitória, fiquei em Vitória, eu fiz uma abertura, o Ibis Budget, da Reta da Penha, né? O primeiro Ibis Budget, né? do Brasil com esse nome, porque até então o Ibis Budget era conhecido como Fórmula 1. Isso porque existe uma marca na França, Fórmula 1, mas é uma subcategoria do econômico, ele é ainda mais econômico ainda, e com a familiaridade do brasileiro com Fórmula 1, o marketing entendido que era melhor a gente trazer uma brand que tivesse nesse momento de mercado, esse apelo de nomes. Abri esse bis na Reta da Penha, depois... Foi em que ano, Vitória? 2007, 2008. Inclusive, o meu gestor na época, que foi na transição do Frank, foi o Steven Dines, que é o diretor de recursos humanos da Accor hoje na França, mundial. Né? Hoje ele saiu da atuação de campo e está hoje no recursos humanos da Accor. Depois fui para o Ibis Vitória do Canto, ainda dentro de Vitória, né, na Praça de Vitória, e depois eu vim para o Ibis Liberdade, onde me falaram na época que era o Ibis com a maior diária média e que tudo aqui se batia de resultados era em Belo Horizonte. Eu acho que... que é um charme, né? O Solar dos Guimarães, que foi transformado em parte dele, do terreno, virou hotel. Inclusive, conversei com uma arquiteta sobre esse projeto, que ela estuda na UENG. É uma casa tombada, né? Patrimônio nacional. E ela, essa aluna da UENG, que é na Praça da Liberdade, me falou que fez uma visita técnica ao Ibis Liberdade. E ela falou, nossa, que projeto interessante. Eu falei, ela não sabia, eu citei a ela que esse projeto foi premiado. Sim. No exterior, como uma conjugação de um hotel econômico com um solar, quer dizer, uma mansão, na verdade, tombada, no estilo clássico, onde a escadaria do solar da mansão é o acesso para a recepção de um hotel econômico. Isso não sei se vocês foram lá, mas quando vocês forem lá, na hora que você adentra na casa, esses títulos e esse trabalho, à medida que você vai entrando, eles têm uma placa lá dentro dizendo quando foi, quem foi que aprovou, o que a Accor tinha, né? E aí o próprio investidor, quando houve a concepção desse produto, de manter, né? Uma obrigação, a gente não pode mexer em nada lá sem que a curadoria defina que pode e o que pode se mudar lá. Então,
Eu só vi algo parecido assim, mas só para ilustrar, na Holanda, porque a Holanda tem uma dificuldade para você construir prédios novos. Então, quando você vai ter um hotel, muito de qualquer que seja o porte dele, normalmente eles preservam a fachada e você usa o restante da estrutura, que lá não é o caso, né? Aqui, toda a casa está preservada e você tem um empreendimento ao fundo, né? Ele não interfere em nada. Pena que essa iniciativa chegou um pouco tarde em Belo Horizonte, porque perdemos, né, várias referências, né, da história arquitetônica de Belo Horizonte. E na Avenida João Pinheiro são dois casos assim, né? O Ibis e também um quarteirão abaixo, segundo quarteirão abaixo, também, onde tinha uma faculdade, se não me falha a memória, Promove, também foi feito essa conjunção de utilizar o imóvel para finalidades distintas, mas preservar a história de Belo Horizonte. Mas, e aí você chega no Liberdade, naquele lugar maravilhoso, né? Porque é um dos pontos turísticos da nossa cidade, ponto de origem, né? Olha, eu já fui impactado ali, né? Porque vindo de qualquer região do Brasil, porque eu não conhecia Belo Horizonte, né? Eu já tinha trabalhado também no Rio, mas não, assim, em outros momentos de carreira mas eu conhecia, né? E quando eu vim para cá e trabalhei na Praça da Liberdade, naquele hotel, foi sensacional. É só um adendo que quando eu vim foi bem no bug, né? Na explosão de hotéis que aqui tinham sido concebidos para a Copa do Mundo. Então, quando eu vim com essa percepção da própria Accor com relação à diária média, assim, em se bater metas, que era um hotel que andava com 86%, gente, de ocupação média. Então, o ano inteiro ele corria e ao final do exercício ele fechava 86, 84, 85, 86. Isso ele vinha desde sua abertura. Então, quando eu fui convidado para cá, falou: Guilherme, time que está ganhando, você não mexe, viu, cara? Você continua aqui que vai dar tudo certo. E em termos de gestão, né, de hotéis e tal, tudo correu bem, porém, a partir do momento que esses hotéis, esses novos players, eu até citei um pouco disso aqui no começo, começaram a abrir suas portas, é lógico que você tem ali, advindo que você não promove essas aberturas e essa disponibilidade em função da tua demanda, né? Então a demanda começou a vir, ela tinha um foco muito na Copa do Mundo, mas que depois, ao longo do tempo, a gente viu que 2, 3 meses de evento e outros esporádicos não dariam sustentação para tudo que foi aprovado. Aí vem a nossa dor de cabeça. E aí você recebe o convite, né, para fazer a abertura de um combo, o primeiro combo Ibis em Belo Horizonte, que é um Ibis Budget e o Ibis que a gente chama de vermelho, né, o Ibis convencional, ali chamado Ibis Afonso Pena, que na verdade a entrada é pela Rio Grande do Norte, com aquela outra Gonçalves Dias. Então, um combo somando aí os 300 de um, 240 do outro, algo assim, 540 OHs. Isso cai no colo de Guilherme Sanson, que vinha nadando de braçada no Ibis Liberdade. O sonho quase com 86, que vira um pesadelo. E aí, 86% sobre 90 apartamentos no Ibis Liberdade vira uma fração disso sobre 540 apartamentos em um combo. Nesse inteirinho ainda teve a minha ida para o... Eu praticamente trabalhei em quase todos os empreendimentos da Accor, né? Eu fui para o Ibis Savassi, né? Que é a bonequinha. A bonequinha foi a maior contribuidora da BIH. Desculpe os mid-scales e upscales da cidade, mas nós contribuímos com a maior taxa de home tax que a gente poderia. Não foi nada programado, mas era aquele momento que a hotelaria estava ainda, e o produto, né, a localização daquele produto se faz muito, é um diferencial. Você sabe que em hotelaria, você também, Marcos, sabe? A localização. Você escolher um hotel bem, 90 não, porque eu não faço tudo de mercado ainda, tá? Mas eu acho que assim, seria 70% do teu negócio, ele está baseado na tua localização e aquilo, o trânsito de para onde a cidade está andando e para onde ela se locomove. Isso difere muito os estudos de mercado. Eu fiquei lá 2 anos e depois, sim, aí fui pro combo Afonso Pena também, com muito orgulho, mas já num cenário muito diferente. Um pouco advindo disso que a gente falou, da muita oferta e da pouca demanda. Então, houve uma crise na hotelaria, a gente sabe disso. Não foi só por causa... Antes da pandemia, a gente teve a crise de hotéis, né? De excesso de hotéis, acho que em outras praças também. Mas aqui foi mais... Foi mais doloroso porque nós estávamos aqui, né? Porque vocês sabem, né? Se você tivesse em outra localidade com o mesmo problema, não, aqui é um problema. Não, mas vamos nos ater a BH e o que foi feito aqui. E nessa época eu fui para lá. E fui num projeto
que acho que é bom que a gente dê ênfase, do combo na hotelaria, né? Acho que a Accor ela preconizou um pouco isso, que era olhe para o teu negócio, que nesse caso era possível, né? Que era um hotel que eu tenho um hotel numa esquina e outro, é como se fosse um L, né? Sim. Um colado no outro, eles têm uma separação somente pela porta de incêndio, mas e outras situações de segurança que separam um produto do outro, mas eles estavam no mesmo local. Então, o meu objetivo naquela época foi de fazer chegar e estudar a estrutura daqueles 2 prédios para que a gente pudesse ter um gestor, uma administração, ou seja, um coordenador administrativo financeiro para os 2 empreendimentos, compras. Então eu fui com um projeto de fazer uma unificação, e não era simplesmente tirar pessoas, né? Porque a Accor não preconiza isso. Acho que ninguém, eu até falei aqui em off com o Martin, e acho que ele vai me perguntar ainda sobre isso, sobre escassez de mão de obra. Nesse caso, a gente tinha bons profissionais que teriam que ser realocados, né? E a Accor conseguiu fazer isso nesse estudo, porque era uma coisa sazonal. Então, talvez em BH fosse muito pontual o que estivesse acontecendo, mas em São Paulo tivesse muito aquecido, e a gente foi remanejando aqueles bons profissionais que a própria Accor a gente valida, né? No meu caso, eu fazia a ADD, que é a avaliação de desempenho desse colaborador, e mediante um resultado, que são notas, são KPIs, né, que a Accor tem, e nós usamos nas decisões que nós tomamos no dia a dia, se esse profissional estava dentro desse escopo, que eu não faço transferência de produtos que não estejam dentro da validade, né? Então, eu tenho que fazer jus àqueles profissionais que são bons e mantê-los dentro da segmentação. Esse conceito de combo é muito interessante, porque eu visitei, né, enquanto ainda era da Accor, vários empreendimentos na França, na matriz, na cidade, de onde a Accor é uma empresa francesa, e eles são os grandes preconizadores desse modelo de combo em hotelaria. Explicando para o nosso público, combo é quando você entra em um hotel, invariavelmente, até um pouco diferente lá, até mais radical do que aqui. Você tem somente uma recepção, um ambiente, vamos dizer, público comum, e você tem uma recepção de um lado, que você vai para um hotel de uma categoria, em geral econômica, e nesse mesmo ambiente você tem uma outra opção, uma outra recepção, onde você faz o check-in para um hotel de uma categoria superior, geralmente um mid-scale. O luxo geralmente não faz parte desse modelo. Uhum. Geralmente nós estamos falando do 3 e o 4 estrelas conjugadamente. E isso otimiza a mão de obra, otimiza os recursos que um hotel utiliza, né, todos eles, elevadores, energia, materiais, enfim, toda a equipe de limpeza. Então é um modelo que eu poderia dizer que é uma patente da Accor, né, que ela criou esse modelo. Outros imitaram, inclusive redes francesas. Sim. E ela realmente é muito bem sucedida. Você capitaneou esse primeiro combo aqui. Sobre a ótica do cliente, você acha que o hóspede brasileiro, ele comprou bem essa ideia? Porque hoje nós temos, por exemplo, já em Belo Horizonte mesmo, o combo Novotel Ibis. Sim. Ou seja, começaram a surgir outros modelos. Outros modelos. E eu perguntei a mesma coisa para o então gerente do Novotel, o Mangerotti, né? Como é que era isso lá no dia a dia, apesar de que aqui é separado as recepções, né? Então não é tão radical como na França. Mas você acha que o mercado brasileiro assimilou bem esse modelo? Ele conseguiu entender, interpretar essa diferença de categoria em um mesmo endereço? Sinceramente, pela experiência que eu tive com os produtos que eu administrei, eu acredito que sim. Inclusive, você consegue fazer ativações mercadológicas com relação à fidelidade, você consegue, em produtos que são econômicos, onde normalmente você não tem diferentes tipos de produto dentro do teu negócio. Então, eu tenho uma categoria de apartamento, fica difícil você dar um upgrade para alguém ou fazer alguma coisa, mas quando você tem um combo, você consegue trabalhar dentro das OTAs alguma coisa que você traga o cliente para dentro da sua ferramenta de mercado. Então, assim, nada contra as OTAs de novo, mas em termos de quando você olha a linha, né, a distribuição do teu negócio, você não pode ficar sujeito a 50% do teu volume vir com uma receita que tem custos indiretos. Então, você consegue distribuir melhor. Altos custos. Né? E os custos eles estão inerentes. Você não quer ter custo, você não vai abrir, gente. Mas a questão é você conseguir ter uma gama de contribuições, de margem de contribuições que sejam melhores, que sejam mais claras e mais efetivas no resultado do teu negócio. Eu acho que sim, e assim, é difícil, né? Porque quando você responder por um outro produto que eu não administrei, mas eu acredito que lá, o que eu vi, por exemplo, do Bud e do Novotel, o cliente entende bem o que ele está comprando e ele se beneficia de estruturas
dentro daquele complexo, para ele poder ter. Ele nada impede de um cliente que está no budget jantar no Novotel hoje, porque tem um restaurante fantástico no lá, e da mesma forma quem está ali eventualmente receber, eu sou um autônomo, eu tenho uma equipe para vir trabalhar comigo e eu consigo alocar aquela equipe num outro empreendimento ao meu lado ali, e isso facilita em logística, em distribuição e acredito que para o cliente ele acaba sendo mais democrático também. Marcos Valério vai falar com você sobre... Agora a gente já vai abrir um parênteses na sua história, porque enquanto no Combo e no Afonso Pena, você... já pelo seu histórico como maior contribuinte em Room Tax da BH, porque você... deu a credencial... O meu objetivo era esse. O objetivo era esse, você foi você foi muito observado, muito notado, então, e uma coisa que eu sempre escutei, e Marcos Valério vai poder falar sobre isso melhor até do que eu, que você participava de absolutamente todas as reuniões da BHMG como associado, né? como sempre com sugestões, proativamente, escutando muito, dando opiniões assertivas, comentários extremamente bem colocados, de uma forma... Isso, Marcos Valério, credenciou Guilherme Sanson notadamente para a, então, presidência na eleição, no pleito, salvo engano, em 2018. Na sucessão da Érica. Inclusive indicado pela própria Érica, que foi aceito por todos lá presentes. Isso. Eu estava lá, participei desse processo, e uma grande contribuição, porque você trouxe o que você acabou de narrar, que é essa trajetória sua profissional, por vários produtos de uma mesma rede, mas com origem inicial, como você disse, no Maxud, e isso, com certeza, é uma grande oportunidade de intercâmbio numa instituição que, em tese, tem um maior número de associados independentes. Mas também pelo fato de vir de fora, com a experiência de outras praças. Isso é fundamental. O Martin sabe muito bem disso, porque ele, como você, pôde, como diz, dançar em várias praças, né, com vários ritmos. E o que dá uma condição de você administrar e superar desafios. Assumir a BIH nesse momento, que também era um momento extremamente crítico por causa da pandemia. Veio logo em seguida. Veio logo em seguida. Não é? E trazendo toda essa bagagem sua, como você descreve essa experiência associativa? Porque eu sempre, acho que as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu defendo o associativismo, o quanto eu defendo toda forma de organização da sociedade civil. Tanto é que eu vou fazer um parênteses aqui. Em agosto estaremos realizando o 2º encontro Sindicalismo e Associativismo Moderno, exatamente para reforçar essa questão da importância de estarmos defendendo os interesses de classe, os interesses de princípios, de valores, de ideias, de hábitos, enfim, qualquer forma de defesa de algo que você acredita, ou algo que você trabalha, ou algo que você queira mudar. Então, essa sua experiência, me parece que foi a primeira vez que você entrou numa entidade, dirigiu uma entidade, no caso a BIH. Me conta aí um pouco para os nossos principalmente pelo fato que ele entrou com um plano de governo, né, vamos chamar assim, com certeza, estava colocando isso em prática, e de repente aconteceu algo que virou toda a nossa vida de cabeça para baixo, né? Então, eu sou um grande admirador aqui, sempre gosto de ler e reler o material adicional que a BH fez ao longo dos anos, em todas as suas gestões. A gente tem um portfólio aqui de atuação, que é muito importante que todos os hoteleiros saibam o que a BH faz, ao que ela se propõe e os objetivos institucionais dela em prol dos associados. Mas, Guilherme, e aí? Como é que foi? Você planejou e... Na verdade, sim, eu sempre participei da BIH, até em Vitória eu já participei da BIH também, né? Aí já não era da diretoria, mas participava das reuniões, então a gente contribuía, aí participando da contribuição, você quer saber o que está acontecendo. E aí quando eu migrei para Belo Horizonte, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi querer me associar à BIH daqui. E aí foi o que aconteceu, eu fiquei aqui
do dia 2012 a 2018 já como associado, e aí na gestão da Patrícia eu fui como diretor de marketing, e depois com a Érica também a gente manteve isso, e aí começamos a estreitar nossa relação e esse dia a dia da entidade, né? Porque assim, participar, você pode até contribuir, eu acho que participar é muito mais do que só a parte. E é difícil, né, gente, a parte monetária ali para qualquer um, né? Para o meio de hospedagem, você fala, ó, 150, 200 reais, 120, 80 reais. O valor, para mim, qualquer um vai ter a sua valoração mesmo para o teu orçamento, mas é o participar nas reuniões, é o participar nas interlocuções, na discussão, nos pilares que nós tínhamos. Nós fizemos todo o projeto executivo que era para os próximos 5 anos da BIH. Eu participei disso, né, com a Érica e com aquela diretoria na época. Então, não haveria porquê, numa eventual saída da presidência, que era a Érica, alguém vir para entrar e querer mudar o que todo mundo vinha fazendo e estudando, né? O plano estratégico, inclusive, teve a participação luxuosa do nosso amigo Henrique Michel. Exatamente. Teve vários colegas, né? Por isso que eu falo, a gente tem que... Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita sorte de ter essas pessoas, que ter contato com essas pessoas, do momento que eu peguei a instituição, e o desafio veio, né? Foi muito... Não era o que a gente havia planejado, não era o que eu havia planejado, né? Mas acho que foi a primeira vez, só para lembrá-los, que teve uma votação quando eu, mesmo com a indicação da presidente então da Érica, houve também um pleito, né? Porque tinham outros colegas querendo, e a gente teve naquela primeira votação, a gente ganhou e conseguiu manter ali até que a pandemia chegou, aquela estruturação que era o plano executivo que a gente tinha para a entidade. Então, foi isso. Quando a pandemia efetivamente aconteceu, que na minha cabeça, se eu estiver errado, aí vocês podem me ajudar. Eu lembro que em fevereiro de 20, tudo bem. Em março de 20, eu já não tinha nenhuma reserva no meu hotel. Em abril, eu fechei o hotel. Não. Então, assim, foi num prazo de 40 dias de entender, assim, entender eu não entendi até hoje, mas de você ver o que estava acontecendo, de ter uma realidade ali no teu front office de nada, né, de todas as reservas estarem sendo honradas. Honrada significa eu, na minha gestão, devolvi tudo que tinha de devoluções para se ocorrer naquele período, e aquelas que eram decisão do cliente, a posteriori a gente manteve. Depois teve até uma campanha da própria BIH com a federação, lembra? Não cancele, isso, altere. Nós fizemos todo um trabalho para que aquelas reservas não... Porque isso ia diluir mais ainda. Imagina, assim, para uma empresa que tem fundo de reserva, como a COC, que às vezes depende do contrato, ela vai lá e aporta, já seria muito difícil. Imagina numa gestão que você não tem fundo de caixa, que você não tem quem aporte, você simplesmente tirar todo o seu caixa, todo o seu fluxo de caixa em menos de um mês. Então, foi mais ou menos isso que, para todos nós, a experiência mais chocante na vida pessoal e na vida profissional, né? Para todos nós. Eu acho que o Martin queria ouvir é o seguinte: como eu sempre, na minha vida, eu não gosto de fazer nada que eu não tenha alcance ou que eu não consiga olhar, vislumbrar, que eu consiga dar conta de fazer aquilo. Então, a primeira execução que eu fiz, eu acho que isso facilitou demais, foi olhar as contas da BIH, olhar quem estava realmente contribuindo e tentar diminuir para manter a BIH saudável nas contas mensais, porque a associação, vocês todos sabem, ela não tem fundo lucrativo, então ela se sustenta com as doações e com as contribuições dos próprios associados. Então, tirando a Rogéria, se eu não me engano, na estruturação, e a Natiele, que também foi na minha gestão, todos os outros são contribuições voluntárias. A associação ela vive em função dos hotéis e dos meios de hospedagem. Foi isso que eu fiz inicialmente, graças a todos os colegas e a Deus, que a gente conseguiu manter e entregar para o Pablo agora, né? Quero deixar aqui bem claro, e fico feliz que o Pablo tenha assumido a BIH, porque ele vai ter uma oportunidade que eu lutei muito para que ele e qualquer um que viesse assumir pudesse ter, porque é muito difícil você pegar uma associação ou qualquer outra coisa sem poder fazer nada, né, gente? Ia ser muito frustrante. Nós, no início da pandemia, nós tivemos a Era das Lives, participamos juntos, inclusive, de várias, você, eu, Marcos Valério, entre outros hoteleiros que estão aí nos assistindo, e falamos sobre tudo. O que aconteceu, o novo normal, o velho normal, o que vai mudar, o que não vai. Fizemos muito estudo de profético, né, do que poderia vir a ocorrer ou não. Mas uma das coisas que mais ocupou o tempo, acredito que da BH, foi o pedido dos próprios associados e até outros hoteleiros que nem eram associados, porque é importante dizer que a BH ela ajuda não só quem está associado à BH, mas a hotelaria em geral, né? Qualquer meio de hospedagem. Qualquer meio de hospedagem. E aí surgiram aqueles pedidos, né?
Nessa hora as pessoas lembram da entidade, não é engraçado? Quando, na bonança, né, todo mundo lembra de si mesmo, não estou bem, estou ótimo. Na dificuldade surge a necessidade da união e as pessoas começam a perguntar da entidade, né, o que ela pode fazer por mim. Isso é uma coisa que eu acho muito assim, sintomático na vida em geral. Né? A gente sempre recorre, né, em momentos mais difíceis, a gente lembra que pode ter uma entidade, uma associação que pode te dar um caminho, nos né? ajudar a resolver alguns problemas. E aí eu me lembro muito bem que as pessoas todas queriam que a BH ajudasse na questão de demandas com energia elétrica contratada, com água, Copasa. E aí, a BH, como é que vai ser? Vocês vão... IPTU, não só IPTU. a BH, como o sindicato, Não, a federação. eu estou... Sim. Tudo. Né? Aí eles lembram de toda a estrutura A organizacional. sopa de letrinhas está toda representada, quando eu falo aqui em BH, entendo que todas a sopa de letrinhas é completa. Todas as entidades, A, B, O, que A, B... Começa com A, começa com B, começa com C, mas a gente tem uma que não falta no Brasil, são associações e siglas que representam alguém, alguma coisa, inclusive algumas representam os mesmos setores. Uma coisa que eu acho meio confuso, porque, né, poderia aglutinar talvez uma só, mas isso é a nossa natureza. Né? E aí todo mundo recorreu à BIH, e eu me lembro muito bem das lives, muito bem das mensagens, até nos grupos, nos nossos grupos, e você foi muito proativo nisso, buscando a interlocução com esses grupos, com essas empresas, para tentar ajudar a hotelaria. Sim. Você entende que houve reciprocidade, Guilherme, por parte daqueles que deveriam ser parceiros de primeira hora da hotelaria nessa hora, ou você acha que não houve uma boa vontade? Não, de novo, eu acho que eu fui assim, a gente fala do problema em si, mas eu sou um cara muito agradecido, né, Marta? Então, eu acho que foi um privilégio aquele momento, apesar de você falar, poxa, você está falando que aquele momento você estava feliz. Não, a gente estava cheio de problemas, eu lembro das lives, eu perdi a conta de quantas lives nós fizemos. Mas eu lembro que nós se unimos, inclusive nós três, nós criamos o selo do turismo. Lembra? A gente fez o protocolo de limpeza. Sim. Junto com a AS Governança. A AS Governança, eu também. Eu que eu quero dizer assim, nós sou parte disso mesmo, também. Então lembra? Então nós mesmo nas lives, nós fizemos uns grupos, subgrupos, para poder oferecer para a hotelaria de Minas, que era até onde eu poderia ir, né? E me competir, uma forma deles, mesmo operando, e aqueles que conseguiram permanecer operando, que eles operassem na excelência, que eles observassem os produtos, lembra? Que eles soubessem como é que se vai fazer a asepsia de um quarto para ele continuar. E mesmo não sendo associado, nós fizemos isso. Então, assim, só para a gente recapitular, a gente fez isso juntos, a gente atuou no mercado junto, a gente estava nas lives juntos para poder... Eu acho que as pessoas queriam falar, mas elas queriam também aprender. Acho que isso que a gente fez, nesse momento, a gente deu o nosso recado, seja como sindicato, seja como consultor, seja como a BIH, seja como hoteleiro. Eu fiz aquilo, independentemente do cargo que eu estava ocupando ainda, porque eu achei que aquilo era extremamente relevante para a sobrevivência do trade, principalmente, de novo, quero enfatizar em Minas, porque Minas precisa ter um pouco mais de profissionalismo. Naquela época, naquele momento, muita gente fechando, muita gente indo para a rua. Faltou um pouco o governo, até quando decidiu fazer alguma coisa, já tinha se passado quase 6 meses, então tinha gente já desempregada, tinha gente já num cenário muito, muito ruim. Eu nunca imaginei, só para te responder a pergunta, que houvesse uma reciprocidade. Eu acredito que você tem que fazer as coisas, e as pessoas que acreditarem nesse trabalho, na sigla, né, da BIH, o que a BIH tem de 87 anos, né, gente? Eu fiquei 4 anos, a entidade já tinha 83 anos quando eu cheguei lá. A mais antiga do Então, assim, eu só fui ali para ajudar, colaborar no que eu podia naquele momento, e o que eu pude fazer, nosso, quer dizer, que eu não fiz sozinho, a gente fez. Eu tenho plena convicção que a gente fez. Sanson, muito interessante o que você falou, e você, pelo fato de estar numa rede hoteleira, né, indiscutivelmente, todos nós concordamos que é uma rede de préstimos à hotelaria brasileira, indiscutível, né, que faz parte da transformação, enfim, de novas metodologias que foram implantadas no mercado, passa pela Rede Accor, entre outras também, que merecem também toda a nossa admiração e elogio. Mas no caso, no período, né, esse período tão
tão difícil que vivemos todos, um hotel independente, o dono do hotel, ele resolve, numa canetada, se ele vai continuar a operar o hotel com ou sem prejuízo. Ele resolve se ele vai fechar. Ele tem autonomia plena Sim. para decidir no tempo que ele achar mais conveniente, economicamente, mercadologicamente, enfim. Sim. No caso de uma estrutura de condo-hotéis, isso é muito mais complexo, porque você tem uma rede de contratos, de relacionamentos, de investidores. Conta como é que foi esse período, como você fez essa gestão do seu público interno, que é um investidor, não é? que fez o investimento com a expectativa, claro, todo investimento, a expectativa é que ele traga retorno, com o mercado, não é? E com todos os players internos e externos, passando também pelos colaboradores, que gerou toda aquela insegurança em todo indivíduo, em todo pai de família, enfim, todo aquele que teve ali as dúvidas que pairou durante aqueles 2 longos anos. Como foi isso? Bom, na verdade, há de se entender, como você falou, quem é o dono, quais são os players, né? Quais são os stakeholders desse contrato. E no caso dos hotéis que eu administrei quando eu estava lá, o Combo Afonso Pena, a Accor, ela é a administradora, e eu tenho mais de 500 investidores, né? Tanto tínhamos, né? Porque no Ibis Afonso Pena quanto no Ibis Budget a gente tinha um pool de investidores, como é também no Mercury. Hoje no Mercury eu tenho 350 investidores para 380 mais pulverizado de Belo Horizonte. Apartamentos. Mas você tem que entender quem faz a gestão do contrato. Neste caso, naquele caso em específico, não era o dono do hotel, era a Accor, que era a dona daquele contrato, e ela tinha a gestão do caixa. Então ali ela, olhando o mercado, que é outra coisa que a gente poderia enfatizar aqui, era a cesta competitiva. Porque a BIH tinha, naquela época, até pela lei, não tinha sido promulgada a LGPD, nós tínhamos a cesta competitiva com a melhor informação, isso eu tenho certeza, porque nenhuma ABIH nacional ou outra tinha as informações que nós tínhamos. O compliance de não compartilhar mais os dados da cesta competitiva dos hotéis, ele veio por causa da LGPD? Ele veio advindo também de uma lei europeia, depois eu posso te compartilhar, que eles falam sobre você ter domínio de informações mercadológicas. Então, isso ele tende a você não poder compartilhar. A lei preconiza que você não possa compartilhar, e a Accor aderiu, como depois a própria Atlântica aderiu e outras grandes reias aderiram, porque você tem informação do teu colega, né? Você não tem o resultado dele, mas você tem a informação do dia a dia, e nós tínhamos isso. Então, o que eu acho que colaborou aqui para a nossa tomada de decisão, respondendo a sua pergunta, foi olhar para essa situação, mas você olhava que todos, a gente tinha quase 80 hotéis aqui mapeados, estavam na mesma situação. Você não via dentro do teu forecast algo que justificasse, pelo menos no meu hotel, naquilo que eu estava gerindo, que era um super econômico, a manutenção dele aberto, sendo que eu não tinha nenhuma reserva de março até junho, por exemplo. E aí fez um estudo. Eu já tinha ido para fazer, operar o combo, que significa você otimizar a tua mão de obra. E naquele momento de fechamento eu já tinha um quadro suficiente para poder operar os 2 hotéis. Naquele momento a gente conseguiu aplicar quando veio, né? Quando o governo publicou as leis trabalhistas que sustentaram aquele momento, a gente aplicou, que foi férias, que foi dar descanso remunerado, que foi esgotar banco de horas. Então a gente usou toda a expertise aliado a um RH que estava atuante. Então eu tinha uma interlocução com a RH de São Paulo, a gente olhava todo o meu hotel, eu fiz a gestão desse negócio, fiz também para outros colegas, mas pela BIH, de olhar ele e falar assim, olha, você tem isso, o que é uma coisa imprescindível para você operar hoje o hotel? Mas o hotel está fechado. Não, tudo bem, mas você vai abrir o hotel em um prazo, olha para a tua staff e fala assim, quem são as pessoas que você precisa manter, e aplica tudo que você pode com relação à lei trabalhista para manter esse funcionário dentro do teu quadro, que você vai precisar dele em breve. E foi isso que a gente fez. Foi isso também que nós fizemos ao longo das lives, que nós podemos, quem nos perguntou, quem procurou a BIH naquele momento, eu pedi para fazer um estudo, né, dentro do possível, porque você sabe que nem todo mundo te conta a história, mas não te conta a história inteira, né? Quer que você dê uma resposta. Um milagre, né? A grande parte queria ter uma resposta muito conclusiva e, sinceramente, eu acredito que a gente viveu aquilo ali no dia a dia.
Ninguém tinha certeza de nada, né? Assim. Lógico que eu entendo que tem certas particularidades que não podem ser ditas, mas na relação com o investidor, assim, qual foi a grande dificuldade, assim, que eu imagino a pressão que vocês sofreram, não é? Porque muitos investidores têm nesse investimento hoteleiro, quase que a sua aposentadoria, né? O seu planejamento, sustento, não é? O seu custo operacional, enfim, vem dali as suas ou complementando, não é? Ou sendo a principal. Então é diferente daquele de alguém que fez um investimento e tem outros investimentos, outras rendas, outros investimentos, e dilui. Quer dizer, eu imagino o quanto foi difícil lidar, não é? E conduzir esse momento. A gente fez um estudo também que ajudou a balizar qualquer gestor de hotelaria, né, de meio de hospedagem, que era o cálculo de ociosidade do teu negócio. Porque você não tinha como abrir aquele produto. Então, se você mantivesse ele aberto, era um cálculo, e ele te dava um resultado financeiro. Então, você botava uma cálculo, se eu conseguir 30% de ocupação, eu sustento essa operação? E aí eu fazia uma simulação e ele comprovava... O famoso ponto de equilíbrio. Ele comprovava para mim que, neste cenário, com pouca ocupação, sem um forecast robusto para frente, você não ia... O resultado que você ia ter ia ser maior, quer dizer, ou o prejuízo ia ser maior do que se você fizesse um cálculo com ele fechado e aplicando a lei e tudo que você podia fazer com relação às leis trabalhistas. Ou seja, nunca se fez tantos cálculos e números e planilhas para conseguir entender algo, um cenário à frente que era incerto, porque a gente teve a história da primeira onda, segunda onda, terceira onda, que abria, fechava. Até para fazer esses cálculos era difícil na projeção, porque você estava sujeito a cancelamentos, a reservas que não iriam se materializar, né? Entrar em onda roxa, enfim, aquela história toda, aquele pesadelo. E o investidor, obviamente, na ocasião, ficou muito atento a tudo isso, até porque os próprios negócios que eles tocavam estavam todos sujeitos a esse mesmo problema. Então, de certa forma, todos ficaram um pouco assim, resignados, ao mesmo tempo preocupados, mas sem exercer aquela pressão sobre os hotéis. Porque era ponto pacífico para todos, que hotelaria estava sofrendo horrores. Ela foi a primeira. Né? O turismo em geral. Martin, mas nesse ponto aí é muito interessante, até me vem outra reflexão aqui, porque nós sabemos, não é, que teve 2 momentos críticos, né, na questão da oferta, a relação oferta e demanda da hotelaria belo-horizontina nos últimos 20 anos. Né? Teve aquele ciclo dos anos 2000, de 2000 a 2005, não é? Logo depois das Torres Gêmeas, né? Veio aquele período muito eu abri o Mercury, eu abri o Mercury 2 semanas antes das Torres Gêmeas. Então eu fui vítima daquele processo. Não tanto quanto o meu colega lá, o sobrinho do Mercury Ibirapuera, que tinha 90% do hotel dele ocupado pela IBM, que era em frente, americanos, né, basicamente. E aconteceu o 11 de setembro, o hotel dele ficou lotado 15 dias, absolutamente lotado, porque ninguém podia sair. E a ordem era não botar o pé na rua. Quando teve a volta dos voos, a liberação, todo mundo foi embora e ele passou 3 meses com 5% de ocupação. Isso foi um case dentro da Accor, né? Eu vivi isso aqui em Belo Horizonte, uma outra realidade menos dolorosa, mas eu estava com um hotel de 384 apartamentos, recém-inaugurado, saindo do forno. A perspectiva era 30% de ocupação. De repente, como é que você... Aí acontece o 11 de setembro, que foi um baque na economia mundial, lembra? Foi bem mais rápido. Só que quem dera a pandemia durasse tão pouco, né? Mas o que eu quero frisar é o seguinte, porque veio de uma grande expectativa, não é? Com o lançamento de vários projetos, várias incorporações, veio, né, que hoje há uma crítica por parte de muitos, que a pílula foi muito pintada, foi muito valorizada, e que a expectativa de retorno, ela se chocou em 2 momentos. No início dos anos 2000,
com as Torres Gêmeas. Depois, nós passamos por um período de recuperação, 2015, 2016, 2011 2018, foi um ano mais. Foi excepcional. 2007 tivemos o BID aqui, que foi um sucesso. Belo Horizonte começou a Mas aí veio a segunda onda de oferta. Aí veio a segunda onda. A partir de 2006, 2007, veio a segunda onda, que foi exatamente a onda da Copa, pré-Copa. Ok, logo depois da Copa, nós sabíamos que a Copa não ia durar um ano, mas muitos achavam que esses estudos de mercado merecem um estudo do estudo, né? Logo depois veio uma crise política que, junto com uma crise econômica, 2016. que, sem querer entrar no mérito aqui dessa questão política e econômica, macroeconomia, que também nos jogou à lona novamente. Não é? E logo depois veio uma pequena recuperação, a partir de 2017, 2018 foram bons anos. 2019 já estava indo bem. Não é? Estava todo mundo bem, todo mundo rindo, recuperando tarifas, ocupação elevando, boa para investidor. E aí vem a outra pancada, vem a pancada da Covid. Enfim, então, em 20 anos, é um ciclo com muitas intervenções que assustou muito, não é? Que machucou muito esse investidor, machucou o mercado. Então eu imagino o quanto que foi difícil para todos os gestores à frente de empreendimentos como você estava, ou melhor, como você está. E aí eu te pergunto o seguinte, do limão que foi essa última crise, veio uma limonada em relação ao hoteleiro? Cada vez mais ele se despertou para a necessidade de interagir mais, de intercambiar mais informações, de compartilhar mais soluções para problemas comuns. Você acha que a pandemia, através da única opção que nós tínhamos, que era viver, não é, através virtualmente e habituar com esse contato, isso hoje repercute positivamente para essa ampliação, esse aprofundamento e esse network mais estreito entre aqueles que estavam totalmente isolados? Como você vê isso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que essas crises sempre geram uma forma de você extrair uma resiliência. Nós somos muito resilientes na hotelaria. Essas crises todas elas demonstram que você, sendo hoteleiro e trabalhando, pelo menos em Belo Horizonte, com tudo isso que você destacou aí, você tem que ser muito criativo, você tem que estar sempre observando o que um colega faz. Não vai ser um demérito se você conseguir entender e conseguir replicar, no sentido, porque às vezes o teu produto não dá para você fazer, mas a ideia, a criatividade, o dinamismo, a forma de você lidar com as equipes, a forma de você falar com as pessoas, eu acho que a gente evoluiu sim. Eu acho que a gente tem grupos de trabalho, eu citaria alguns, não só os que eu participo, a confraria, os próprios da BIH, o de hoteleiros. A gente tem hoje, a gente se comunica mais, a gente se comunica melhor. Existem, lógico, dentro desses grupos, todo mundo que participa de grupo de internet, de WhatsApp, sabe que existem os outsiders com assuntos que não tem nada a ver com relação muito ao... Bom dia, muito boa tarde, mas vamos nos ater àquilo que eu sempre, em tudo que eu faço, eu tento ler aquilo que me interessa. Aquilo que não me interessa, eu nem fico discutindo, não acho interessante ficar dando palco para esse tipo de coisa, mas eu acho que o hoteleiro, as pessoas que fazem gestão de hotelaria... As informações do trade, né? Porque quando eu falo de hotelaria, eu não estou falando só especificamente de hotel, tá, gente? Meios de hospedagem, tudo que envolve, né? Eventos, promotores de eventos, os parques estaduais, a Secult, a própria Belotour. Eu acho que a gente se fala mais, a gente se conhece mais, eles sabem quem são esses interlocutores que hoje conseguem criar conteúdo, não só para o seu negócio, mas que traz visibilidade para o Estado e para a própria Belo Horizonte. Eu acho que sim. A consequência nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente, mas é um grupo privilegiado, né, gente? Sim, com certeza. Isso que você falou é totalmente certo. A gestão assim, a gente lida com um universo grande de pessoas com percepções diferentes, nem todos conseguem entender os objetivos da troca de ideias, do crescimento do negócio. Sempre tem um pouquinho de espaço ali para questões pessoais, algumas coisas fora de contexto, mas a gente vai administrando isso. Gerir pessoas é assim. Você, um hotel com quase 200 colaboradores, você faz isso. A gente que trabalha com gestão de hotelaria, a gente aprende a lidar com essas
diferenças todas, muito embora a hierarquia ajuda um pouco, porque né, você tem que, as pessoas acabam andando no teu pace, né, no teu ritmo. Bom, no final dessa história da pandemia, nós, em Belo Horizonte, nós fechamos 17 hotéis no total. Essa conta me parece ela é até um pouco pequena em relação a... Poderia ter sido muito pior, né? Segundo o Observatório do Turismo, em Minas Gerais, nós tivemos uma redução de em torno de 320 meios de hospedagem, considerando os pequenos negócios, pessoas que, né, tinham pousadas de pequeno porte, que acabaram virando Airbnb ou sítio, residência, enfim. Então, em Belo Horizonte, nós fechamos... Nós salvamos muitos empreendimentos aqui, mano. Exatamente. Era isso que eu queria provocar aqui nessa fase final do nosso podcast, né? Como que foi isso para tentar demover pessoas que somente o que o Marcos Valério muito bem colocou, o cara que tem a caneta na mão, ele pode fechar um hotel, ele pode sair dessa sala e ir ali no hotel dele e fechar o hotel, né? Diferente de um hotel, né, de múltiplos investidores. Esses 17, em grande parte, foram exatamente hotéis independentes, hotéis até um pouco mais antigos, mas não somente. Tivemos hotéis, inclusive um bis em Belo Horizonte, que encerrou definitivamente. Você atuou, assim, pessoalmente na tentativa de reverter um pouco essa situação, fazendo as pessoas acreditarem que valia a pena esperar para o retorno? Sim, é tudo assim, dentro da assim, a BIH, né, dentro que a diretoria, dentro do que chegou para a BIH como estudo de negócio, o hotel já estava fechado e a gente se dividiu ali na diretoria para estudar alguns casos. Sim, a gente atuou até para olhar eventual staff, fazer estudo de negócio para a pessoa eventualmente retomar o seu negócio, fazia esse estudo de hotel fechado, ocioso versus aberto para a pessoa poder, para o gestor poder tomar uma decisão. A gente fez isso, mas o que aliou muito, e eu queria enfatizar, é assim, eu tinha um número vou dar um número aqui, eu não lembro de cabeça, mas quando começou a pandemia, nós tínhamos em torno de 85 hotéis associados, antes da pandemia. Ao final da pandemia, em abril de 21, se eu não estou enganado, eu tinha mais de 100 hotéis associados. Ou seja, mesmo na pandemia, mesmo no momento extremamente difícil, com o trabalho que foi feito por esse grupo de colegas, eu incluo vocês também, eles conseguiram ver na BIH um norte para manter operando e ver o poder, né, no sentido de quanto é importante estar ligado a uma associação. Então, assim, quando a gente fala de outros colegas e outras associações com outros nomes, eu só queria fazer um adendo que eu acho que se pede um pouco de protagonismo quando você vai ter uma interlocução com o poder público. Se você tem uma representação de hotéis e pousadas, vamos investir naquilo, vamos trabalhar com aquilo. Ah, mas o Guilherme não me representa, então vamos ver se o Pablo te representa. Eu acho que é interessante nesse caso, no meu caso, essa transição, porque a gente, de novo, as minhas ideias foram colocadas, eu pratiquei, exerci o que estava previsto dentro da minha gestão, do que era da minha época de presidente, e depois houve a transição para o novo presidente, que vem com ideias novas, momentos novos, e aí é um trabalho de fazer os meios de hospedagem ver o trabalho da BIH. Eu acho que foi um conjunto, tá, de fatores. Infelizmente, né, o nosso tempo está esgotando. Poderíamos ficar aqui, né, mais tantas horas trocando ideia, falando dessa paixão que nós temos, né, que é a hotelaria, mas temos de encerrar. Mas antes disso, eu quero saber o seguinte: você veio para Minas Gerais, não é, viver a sua experiência na nossa maravilhosa capital, nossa Belo Horizonte, que tanto amamos. Guilherme fundou a torcida organizada do Corinthians em Belo Horizonte. Esse ok, é um detalhe super importante. É um detalhe, né? Tá, vai lá, vamos deixar isso aí. Vamos seguir, segue a procissão. A audiência vai diminuir. Segue a procissão. Mas, ainda mais falando isso na frente do atleticano. Mas vida que segue, vida que segue. Mas agora eu fiquei sabendo que o seu interesse já começa a ser aquele do mineiro mesmo. Você sabe que Belo Horizonte, basicamente, é uma cidade muito jovem e ela foi totalmente ocupada pelos
para a grande maioria de mineiros de várias regiões de Minas Gerais. Mas ele começou em Vitória, ele foi capixaba antes, capixaba é meio quase, mineiro. Quase, é primo. Ele já teve um Eu treinamento. não sei como que Vitória, como que o Espírito Santo não foi um estado adicionado ao nosso território. Não por falta de vontade do mineiro. Tem um movimento sobre isso. Sem citar o nome, teve um governador que quis. Não, e tem um pessoal de consultoria forte aqui entre nós que poderia levantar essa bandeira novamente. Mas me conta agora. Já tem uma história de um corredor ligando Minas Gerais ao litoral. O Vale do Rio Doce já está pavimentado tudo ali. Mas me conta, como é que é agora, esse olhar agora para o interior de Minas? Você está descobrindo... Eu te confidenciei aqui antes que eu não tive a oportunidade, até tudo isso que aconteceu, eu me foquei muito, né? Eu sempre, foi o que eu falei, eu gosto de fazer as coisas quando eu dou conta de fazer. E eu foquei muito aqui em BH e fui em algumas oportunidades para alguns lugares, mas eu fui para Canastra e fui extremamente impactado. Estou direcionando meus pensamentos, meus sonhos. Já compartilhei com a minha esposa que eu vou mudar para lá assim que eu puder. E vou trabalhar para a região, vou trabalhar para o ecoturismo, vou trabalhar, se Deus quiser, para a manutenção daquele lugar que, gente, quem não conhece, conheçam, que depois só quem conhece pode falar. São um dos encantos que nossa Minas Gerais. Maravilha. Vem uma pousada aí nos próximos anos, hein? Só para um adendo, eu sei que nós já estouramos o nosso tempo e eu agradeço de novo a oportunidade, vocês são fantásticos, sensacionais, são meus amigos, né? Então eu fico muito, muito agradecido mesmo pela oportunidade, eu não queria deixar de enfatizar isso, mas pensem na Canastra como outros lugares que eu vou conhecer em Minas. Eu me apaixono muito fácil, né? Mas que minha esposa que me ouça, te amo, viu, Ângelo? Mas quando você tem esse tipo de impacto e você vai para qualquer outro lugar do mundo, as pessoas ficam alucinadas, eles têm estrutura. Não, eu acho que aqui a falta da estrutura, né, em alguns momentos, te leva a ter esse viés, assim, que ele é extremamente... ele transforma aquela experiência numa coisa única. Não só no que você vai ter, nenhum café da manhã de nenhum hotel, tirando os 5 estrelas, você paga menos de $50. Na Canastra, por exemplo, você vai dentro da tua diária, vai ter um café da manhã com experiência. O que é isso? Coisas regionais, mel, leite, queijo, tudo produzido ali. Isso não tem. Preço. Só que você tem que escrever. Você tem que dizer para o teu cliente que ele é feito dali, que é fulano que produziu, que tem uma certificação, que tem um cuidado, que tem um olhar sobre alimentos e bebidas, mas sobre a hospedagem. Gui, eu fiquei num chalé, senhores, eu fiquei num chalé, quarto, banheiro e e uma rede. E aquilo me encantou por esses aspectos, além da parte do parque em si, que ali eu acho que vale uma pequena crítica, que em qualquer outro lugar do mundo estaria tarifado, pedagiado, ninguém passa por aquela região sem pagar para estar ali, e com um cuidado ali do poder público sobre aquilo como preservação. Entendeu? Eu vi tamanduá, eu vi aquele pato, esqueci que é o pato da Canastra, na primeira vez que eu fui para lá. No primeiro pedal, eu gosto de pedalar, o primeiro pedal que eu fiz era bem cedinho. Qual a idade dos seus filhos, Guilherme? Eles devem ter adorado. 25, eles não foram. Eu e a Ângela, 25, a Sofia com 21 e a Carol com 16. Nessa viagem, que era meio que uma lua de mel. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei quase 6 dias na Canastra e vou agora, se Deus quiser, sexta-feira eu vou de novo lá. São Roque de Minas é o destino que o Guilherme foi e falou conosco aqui em off. E aí está aí, recado dado aí para você, Mônica Araújo, gestora pública de turismo em São Batista do Glória. Nós conversamos hoje de manhã sobre o queijo da Canastra, o que é o queijo real da Canastra e o que são os queijos que são vendidos como tal, mas não são. Hoje eu recebi tive uma aula sobre isso, né? A gente... É aquele velho ditado, né, Marcos? Falsificando os estão usando o nome. Na verdade, é o queijo Minas, tipo Canastra. Tipo Canastra. Que aí você pode fazê-lo em outras regiões, mas a questão do selo local é fundamental. Só lembrando a questão da Canastra, não posso deixar de, mais uma vez, fazer um registro, que nós tivemos um encontro da hotelaria lá na cidade de Capitólio, há 5, 6 anos atrás, não é? Que é uma... entrada, né? É o começo. E tem ali todo Capitólio já põe como é que é a Canastra. Não sei se Canastra está melhor que Capitólio, mas eu queria dizer só o seguinte, se Maomé não vai à montanha, às vezes a gente tem que
alguns profissionais se dedicar um pouquinho para aquele. E outros lugares de Minas, né? Que eu não posso dizer porque eu não conheci, mas... Agora, só para fechar essa conversa de hoje, esse bate-papo ótimo aqui com o Guilherme, hoje essa pessoa, a gestora de turismo, me falou da dificuldade enorme que ela tem lá com falta de mão de obra ou falta de qualificação de mão de obra. Pode até existir mão de obra, porém não qualificada. Nós não podíamos deixar de terminar a nossa conversa com o Guilherme falando aqui para todos o que ele vê, o que ele enxerga sobre essa situação hoje que o mundo vive, ele vive no hotel dele, no Mercury, todas as redes vivem e os hotéis em pequenos destinos, em locais pequenos, em destinos turísticos como esse, com potencial enorme. Não é possível fazer turismo de qualidade sem isso, em lugar nenhum do mundo. Correto, Guilherme? Não, correto. Por isso que eu estou enfatizando para os colegas aqui, para quem... vou fazer isso de forma voluntária, estou me programando para conseguir fazer. Não quero ir para lá para simplesmente ser mais um que vai explorar a canastra. Muito pelo contrário, meu intuito é ajudar e ter a oportunidade de criar um destino ecoturismo sustentável. Que eu acho que é nesse trabalho, é nesse aspecto que eu vou tentar colaborar com a canastra. E com relação à certificação dos queijos, vale para as mesmas coisas que a gente tem lá, né? Uma visitação por uma cachoeira, o queijo, o leite da canastra, o mel da canastra. Eu acho que a gente tem que tentar olhar isso com um olhar de certificação e de ecoturismo. Se a gente fizer isso, aquele espaço vai estar preservado e vai gerar muito negócio para Minas Gerais, com certeza absoluta. Pessoal da canastra, fica ligado aí, ó. Tá chegando uma fera aí em breve. Lembrando também que esse último final de semana, de 8 a 10, teve a feira do queijo. Né? Eu estive lá no sábado, estava realmente muito bacana e só tenho de parabenizar a FAENG, né? que é a promotora do evento e todos, o queijo de toda a nossa Minas Gerais representado. Bom, Guilherme, só agradecer você mais uma vez, sua simpatia, a sua contribuição para o nosso programa e principalmente para o nosso público, mas ressaltar que é impossível fazer qualquer projeto sem apoio. Quero mais uma vez agradecer à Rede Prime de Comunicação por nos dar toda essa estrutura, esse estúdio sensacional, todos os equipamentos da melhor qualidade, técnicos, nos dando aqui todo o suporte para que possamos fazer o melhor trabalho possível. Agradecer os nossos apoiadores institucionais, a ABIH, a MG, não é? A FBHA, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, que eu represento em Minas. Agradecer os nossos parceiros empresariais, a G3 Hotelaria, a Saga System e a RenTV. Um grande abraço à Vanessa, ao Júlio e ao Gessé. Em breve estaremos recebendo eles aqui também para uma rodada com os fornecedores. E agradecer, Marta, mais uma vez, né? Estamos aqui, você sempre parceiro do primeiro minuto, né? Exatamente. Ao longo desses 20 e tantos anos que trabalhamos em prol da hotelaria de Minas Gerais. Sanson, palavra é sua para a sua despedida, porque o tempo acabou. A Ângela está esperando para o jantar, né, namorado? Então, Ângela, espera que eu ainda vou pro hotel, viu, meu filho? Não, de novo, eu só posso agradecer. Eu vinha pensando muito em como que eu poderia colaborar com a entrevista. Eu acho que eu estou à disposição de ajudar mesmo. Sempre foi esse o intuito, né? De estar colaborando com o trade, com as pessoas, com vocês, né? Porque eu acho que isso enriquece para a gente questionar algumas coisas, que os hoteleiros possam pegar algumas informações. Eu sempre acho que quando a gente fala alguma coisa, você chacoalha tudo e fala assim, poxa, aquilo que ele falou, eu posso aproveitar aquilo. E eu acho que a gente está trazendo muita coisa para ter uma reflexão para os colegas e para a hotelaria em geral. Muito obrigado e fico à disposição. Obrigado, um brinde, Marta, pela sua presença. Guilherme, mais uma vez. Foi uma tudo de bom. alegria estar com você. Sucesso, aqui. senhores. Mais um Obrigado. visitante que virou mineiro. Deus quiser. Até a próxima Me aceitem, edição. receba, senhor. Já tá aprovado pelo consulado. Na próxima segunda-feira estaremos aqui a partir das 16 horas com a continuidade do nosso podcast Gestores da Hotelaria. Um abraço a todos.